Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, que a família de vocês também esteja com saúde, que vocês estejam se cuidando, né? Saindo só quando necessário, usando máscara, sempre munidos de álcool em gel. Como a gente vem conversando nas nossas últimas aulas, tá todo mundo passando por um momento muito difícil, mas tudo passa. Então, bora ter fé que logo logo a gente vai estar aí tendo essa aula presencial, né? Podendo se abraçar. Mas no momento, bora se cuidar, que nossa saúde vale muito. É... Bora também se animar, porque o assunto de hoje é muito importante. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo da história do Brasil. E hoje a gente vai partir para um momento que é de 1889 a 1930. Não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula a gente estudou um fato que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Vocês lembram por que que hoje essa data é feriado? Por que que hoje é um dia comemorativo? Pois bem, se vocês não lembram, revisem. Bora revisar porque não pode esquecer isso. Mas bem, nesse dia, Marechal Deodoro da Fonseca, junto dos militares, destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial e o José do Patrocínio proclamou a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Primeira República, ela inicia justamente em 1889 e vai se encerrar lá em 1930 com a Revolução de 30, que a gente vai ver mais pra frente. Além disso, é muito importante que antes de tudo a gente faça uma periodização para entender melhor certas características de dois momentos dentro desse grande momento da Primeira República. O primeiro período ele vai de 1889 a 1894 e ele é chamado de República da Espada. E por que esse nome, República da Espada? Porque os dois presidentes dessa época eles eram militares, que era justamente o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Com a proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca ele é escolhido como presidente provisório. E um marco desse momento foi a Constituição de 1891. Ela, enquanto um instrumento, né, enquanto um instrumento político, ela ratifica a mudança da forma de governo do Brasil e trouxe alguns pontos que é muito importante a gente estudar e lembrar. Essa Constituição, ela ratifica o republicanismo no Brasil, né, o republicanismo como uma forma de governo, e também estipula o presidencialismo como sistema de governo na República Brasileira. Outra coisa era o nome do país, que ficou conhecido como Estados Unidos do Brasil. Esse nome te lembra algum lugar? Eu acho que lembra, né? E então, isso é uma forte demonstração da influência norte-americana na política brasileira. Além disso, essa Constituição trouxe também a separação oficial do Estado e da Igreja. Ou seja, o catolicismo ele não era mais a religião oficial do Brasil. E dessa forma, o Estado brasileiro ele ficava como neutro em assuntos religiosos. E outro ponto também é que se estabeleceu o princípio dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que mais pra frente eu vou tentar dar uma esclarecida. Isso também é um ponto de ruptura muito forte com o período monárquico, porque excluiu o poder moderador, que a gente tinha estudado na última aula. O governo do Deodoro da Fonseca ele é marcado por muito autoritarismo, resultando no fechamento do Congresso, que não agradou muita gente, principalmente a Marinha, que em um movimento chamado como Primeira Revolta da Marinha, forçou Deodoro a renunciar do cargo e elevou o Floriano Peixoto, seu vice, ao poder. Floriano, ele recebeu um apelido bem peculiar. Eu acho esse apelido meio macabro, porque me lembra a uma história aí de uma lenda urbana da Bruxa de Ferro. Bom, o apelido que Floriano recebeu foi Marechal de Ferro. Isso porque no seu governo houve uma repressão muito violenta a alguns conflitos que atingiram esse momento. Para encerrar esse período, a gente agora vai para 1894, que inicia um segundo momento
dentro do período da Primeira República. Esse segundo momento ele é conhecido como República das Oligarquias, República Oligárquica. Mas antes de adentrar nele, eu preciso perguntar se vocês sabem o que é uma oligarquia. Se vocês não souberem, não se preocupem que eu vou falar o que é, mas se vocês souberem, coloquem aqui no comentário, digam aí o que vocês acham que é uma oligarquia, ou se vocês souberem, comentem aí o que é uma oligarquia. Mas bom, bora lá. Uma oligarquia, ele é um governo de poucos, ou seja, significa dizer que nesse momento o poder estava na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas eram pessoas que tinham muito poder, que tinham posses. E essas posses eram principalmente de terras, eram os proprietários de terra que estavam em ascensão. O predomínio das oligarquias no Brasil, ele é consolidado justamente em 1894, quando o Prudente de Moraes ele é eleito presidente. Essa eleição ela acaba com o período que a gente estava vendo da República da Espada. Esse período também ele é marcado por algumas características que são muito importantes para entender esse momento. Vou citar aqui 3 das principais características e eu peço que vocês prestem muita atenção. A primeira característica que eu vou citar é o mandonismo. O mandonismo era uma característica de exercício de poder por parte dos coronéis. Os coronéis eram aqueles que detinham posses, né? Eram os grandes proprietários de terra. E eles possuíam um domínio sobre a população daquele local. Muitas vezes eram pessoas humildes, pessoas que dependiam desse coronel, que tinham aí uma relação de fornecer emprego, favor ou até mesmo alimento para essas pessoas e acabava exercendo esse domínio justamente para impedir que a população exercesse livremente a política e o comércio. Outra característica é o clientelismo. O clientelismo é a troca de bens e serviços por ajuda política, por apoio político. Essa troca pode ser algo implícito ou explícito, mas ela denota justamente na prática de distribuir favores e benefícios em troca de seguidores, de apoio político. E era justamente o que acontecia entre o governo e os coronéis. E, por fim, a terceira característica que eu quero citar, ela deriva dessas duas que eu citei, que é justamente o coronelismo. O coronelismo, ele se caracteriza pela figura do coronel, que tinha esse poder, como eu falei, e exercia ele por meio da violência e da troca de favores. Esses conceitos que eu citei, eles são justamente meios de burlar um espaço político legítimo. Eles impedem a manifestação de outras expressões e interesses que não aqueles da elite agrária, que não os do coronel. Outras características também muito importantes desse período foram as políticas que sustentavam as estruturas do Brasil naquela época. E a gente está falando aqui a política dos governadores. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, ela foi criada durante o governo de Campos Salles, que foi presidente do Brasil entre 1898 e 1902. Ela refletia muito o funcionamento político brasileiro na Primeira República. Por meio dessa política, foi feita uma aliança entre o Poder Executivo e o Legislativo. E, bom, vocês sabem exatamente o que é que faz o Poder Executivo e o Poder Legislativo? O Legislativo é aquele poder que vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do Poder Executivo. Já o Poder Executivo é aquele que dirige e administra o governo e representa o país. É o Poder Executivo que toma decisões sobre economia, sobre investimentos, sobre construção de escolas, de hospitais, enfim, é aquele que executa. Dito isso, fica mais claro aí para a gente entender. E na prática, como é que funcionava essa política dos governadores? Bom, era assim, o governo federal, ele daria apoio à oligarquia mais poderosa de cada lugar, de cada estado, e em troca, o governo, ele exigia que as oligarquias apoiassem as propostas do governo no legislativo. Tem um historiador muito famoso, que eu gosto bastante, que se chama Boris Fausto, e ele define os objetivos da política dos governadores da seguinte maneira. Vou dar uma lida aqui no trecho. Seus objetivos podem ser assim resumidos. Reduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes.
chegar a um acordo básico entre a União e os estados e, por fim, a hostilidade existente entre o executivo e o legislativo, domesticando a escolha dos deputados. Bom, eu acho que ficou um pouco mais claro aí para a gente entender o que é que representa essa política. O funcionamento, né, no caso dessa política, ela dependia justamente da figura do coronel, pois seria ele, né, que ali a nível regional, ele mobilizaria os votos que fossem necessários para eleger os candidatos que eles queriam. A partir daí, tem um outro termo, uma outra característica, que é o voto do cabresto. E o que é o voto do cabresto? É o exercício, né, desse poder do coronel para pressionar as pessoas a votarem em determinado candidato. E essa intimidação ela é conhecida por esse nome, voto do cabresto. Além dessa intimidação, que poderia ser por violência ou por meio de troca de favores, existia muita fraude também nas atas que registravam os votos. E isso era uma prática muito comum. Às vezes existia pessoas que nem estavam mais vivas, estava lá registrado o voto. A gente tem que lembrar que o voto era aberto, ou seja, né, era possível identificar o eleitor. Os votantes eles eram pressionados e fiscalizados pelos jagunços do coronel, então eles não tinham muito para onde correr. A próxima coisa que a gente vai estudar, ela tem cheiro. Você deve estar se perguntando como assim? Ela tem cheiro, inclusive me deu sede e vou tomar um pouquinho aqui. Vocês já sabem do que é que eu estou falando? Não? Bom, é um termo que eu tenho certeza que vocês já escutaram e se trata da política do café com leite. Pois é um termo clássico quando a gente estuda a Primeira República. A política do café com leite ela ganhou força no Brasil, sobretudo depois da assinatura do Pacto de Ouro Fino, lá em 1913. Era um acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. E esse acordo era justamente para haver o revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias. E por que esse nome, política do café com leite? Bom, a gente tem que lembrar que os paulistas, eles eram responsáveis pela maior parte da produção de café no Brasil, já Minas Gerais pela produção de leite. Então, por isso esse nome, política do café com leite. Alguns historiadores eles criticam o conceito dessa política para resumir assim a Primeira República, porque limita as oligarquias do Brasil a duas, sendo que existiam muitos outros no cenário político. Mas bem, agora a gente vai partir para o último tópico da nossa aula. Infelizmente, nossa aula de hoje é curtinha, né? Se a gente fosse se aprofundar nesse assunto, daria aí mais de uma hora de aula. É um tema longo, cheio de peculiaridades, né? Muitos detalhes que a gente não pode esquecer. Mas tentei trazer aqui os pontos mais importantes, né? E agora a gente vai partir para a fase decadencial da Primeira República. A fase decadencial inicia lá na década de 1920, quando começam a aparecer novos atores políticos no nosso país, principalmente os tenentistas. Eles reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas no país. E ao longo da década de 20, eles vão promover diversas revoltas pelo país, como, por exemplo, a Revolta do 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924, a Coluna Prestes, que eu recomendo que vocês pesquisem mais detalhadamente. Inclusive, no fim da aula eu vou deixar um exercício que vai demandar essa pesquisa de vocês, para que vocês possam se aprofundar melhor nesse assunto e entender como foi essa fase decadencial. É importante também mencionar, isso também vai fazer parte do nosso exercício, que a Primeira República ela é marcada por muitas tensões sociais. O que isso quer dizer? Que muitos conflitos aconteceram em diferentes regiões do Brasil. Eu vou citar aqui um desses conflitos que talvez vocês tenham escutado recentemente falar sobre ele, que é a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1904, e foi uma revolta popular contra a aplicação da vacina contra a varíola. Porém, eu vejo hoje, muito nas redes sociais, algumas pessoas comparando essa aversão à vacina de hoje em dia, né, contra o coronavírus,
com a revolta da vacina lá de 1904. Mas é muito importante que vocês se atentem às diferenças. Naquele momento, essa revolta ela aconteceu principalmente por conta da opressão que a população sofria. É claro que existia um medo, né? As pessoas elas não tinham muito conhecimento. Se hoje em dia existem pessoas que negam a ciência, imagine naquela época que o acesso à informação era muito mais escasso. Existia, sim, um medo, né, de tomar a vacina, de ter aquele negócio sendo aplicado no seu braço, mas a revolta, ela foi fomentada por outras questões sociais. Naquela época, existia um projeto no Rio de Janeiro para que a cidade fosse modernizada. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital. Então, existia uma preocupação de que o Rio de Janeiro fosse colocado nos moldes europeus daquela época. Então, uma das medidas que acontecia naquela época era chamada de bota abaixo, que era justamente a derrubada de cortiços e casebres que muita gente vivia. Grande parte da população foi chutada, assim, praticamente, para regiões com baixa qualidade de vida, para morros, né? Daí a gente pode ver o início das formações das favelas, por exemplo. Então, assim, eu estou trazendo mais aprofundado esse conflito justamente por essas comparações que estão sendo feitas hoje em dia. Não é igual, são momentos completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Então, assim, tomem cuidado com aquilo que vocês compartilham na internet, né? Eu peço muito que vocês pesquisem sempre, até uma atenção para as fake news, né? Que a gente sabe o quanto que é prejudicial. Bom, o estopim para que a Primeira República chegasse ao seu fim foi justamente uma quebra no pacto que a gente estava citando, o Pacto de Ouro Fino. O presidente Washington Luiz, ele resolveu que a partir de agora ele gostava de café preto. Por quê? Ele resolveu lançar um candidato paulista no lugar de um mineiro. Então, ele lança Júlio Prestes para concorrer à presidência. Isso desagrada muito a oligarquia mineira, né? Que acaba se aliando à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos eles lançam uma figura que, nossa, a gente vai dar muito essa figura daqui para frente, Getúlio Vargas, como candidato à presidência. Getúlio ele é derrotado, mas os membros da sua chapa não se conformam. Getúlio ele até fica mais conformado, mas os membros da sua chapa não. E esses membros eles começam a conspirar contra o governo. A desculpa utilizada pela chapa de Vargas, que era denominada Aliança Liberal, para iniciar uma revolta armada, foi o assassinato do João Pessoa, que era vice-presidente de Vargas. Bom, a revolta contra o governo foi nomeada como Revolução de 30. Lembra que eu falei lá no início da aula que a Revolução de 30 é o que dá fim à Primeira República? Então, ela se inicia em 3 de outubro de 1930 e no mesmo mês, no dia 24, o Washington Luiz ele é deposto do presidente, ou da presidência, desculpa, e Júlio Prestes ele é impedido a assumir o país. E em novembro desse mesmo ano, Getúlio Vargas ele assume a presidência do país e começa o governo provisório dele, né? Esse é o fim da Primeira República. E Vargas, ele vai ficar aí por um longo período. Vou dar um spoiler para vocês, ele vai ficar durante 15 anos no poder. E olha, não foi só isso. Depois ele ainda vai aparecer de novo, mas isso é história lá pra frente. E a fim de fixar esse conteúdo na cabecinha de vocês, também para facilitar o estudo de vocês, eu vou deixar aqui uma atividade avaliativa para que vocês façam um mapa mental sobre essa aula de hoje, dando foco principalmente nas revoltas realizadas pelos tenentistas no Brasil e também as revoltas sociais, como por exemplo a Guerra de Canudos, a revolta armada, a guerra do contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata. Quero que vocês pesquisem mais a fundo essas revoltas, coloquem no mapa mental de vocês, da melhor maneira que vocês puderem. Pode colorir, pode desenhar, não tem problema, façam do jeitinho que vocês quiserem, desde que esteja bem completinho com essas informações que a gente estudou hoje e com esses pontos mais aprofundados, tá certo? Bom, e para finalizar de verdade a nossa aula, a gente vai responder uma questão. A questão vai estar aqui embaixo nos comentários para que vocês possam ler ela na íntegra, mas eu vou ler aqui com vocês. Vou ler o enunciado e a gente vai discutir as alternativas para ver qual que é a correta. A questão é do Enem 2016 e ela começa assim.
O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na letra A. Coação das milícias locais. Essa opção para vocês está correta? Não, a letra A está errada, porque as milícias locais elas estavam unidas ao coronel da região. Era o coronel quem comandava elas. Era o coronel que era responsável pela coação da população. Então é por isso que a letra A está errada. Letra B. Estagnação da dinâmica urbana. Tá meio estranha essa, né? A letra B tá errada em muitos pontos. Primeiramente porque a dinâmica do contexto não era urbana, não era no meio urbano, e sim no meio rural. E, além disso, o texto, ele nem sequer cita o meio urbano, e muito menos uma estagnação. Então, essa letra B também pode descartar. Letra C. Valorização do proselitismo partidário. Também tá meio estranha essa, né? Porque a letra C tá errada. Não existia a ideia de pregar um único partido. Esse não é o ponto do coronelismo, mas sim a prática de obrigar a pessoa a votar por meio da força, e não por causa de uma ideologia. O proselitismo, ele denota justamente nessa ideia de convencer pessoas a seguir uma determinada ideologia, e não era esse o foco do coronelismo, né? A gente viu que ele era baseado na relação de poder, na relação de mando, de violência, de troca de favores, e não na ideia de pregar uma ideologia, não era isso. Letra D. Disseminação de práticas clientelistas. Olha aí, a gente viu esse nome, né? Esse termo clientelista lá nas características da República Oligárquica. Pois bem, essa é a opção correta. Havia essa troca de favores entre os coronéis e o governo, ao passo que um estava ao serviço do outro. Os coronéis eles arrecadavam votos e o governo iria ceder benefícios em relação às posses que aquele coronel possuía. Essa é a letra correta, mas bora dar uma olhadinha na letra E e ver por que ela está errada. A letra E diz assim: centralização de decisões administrativas. Não, a letra E está errada porque, principalmente naquilo que tange centralização, não havia centralização, pois se existisse uma centralização não haveria coronelismo, já que o coronel ele justamente está versado em um poder local. Lembra que eu falei que o governo ele se apossava justamente dos coronéis exercerem poderes em cada região? Então, não há centralização. Os poderes locais dialogam com um poder maior que é o do governo. Bom, então, nossa aula acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode comentar, pode mandar para mim. Não se preocupem que eu vou tirar a dúvida de vocês. Na próxima aula, no início da próxima aula, a gente vai discutir essas dúvidas que vocês venham a ter. E podem começar a estudar a Revolução de 30, Era Vargas, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado, que tudo tenha ficado claro. E não esqueçam de fazer o mapa mental e é para entregar até a próxima aula, até a próxima semana, hein? Não esqueçam e um beijo, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel. Se puderem, não saiam de casa. E é isso aí. Tchauzinho.